Palavra para hoje de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 16 em diante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aqui a palavra para nos guiar também hoje numa mensagem na qual eu quero procurar fazer uma relação também com o dia que nós comemoramos ontem. Ontem vários de vocês participaram da inauguração daquele portal lá embaixo na frente da represa, né, do antigo hospital. Então fizeram um portal muito bonito e é uma réplica, na verdade exata, só em tamanho menor, do portal pelo qual muitos dos nossos antepassados passaram quando saíram da Rússia para cá. E procurando então fazer uma ligação com a história, porque é bom também que os mais jovens saibam, deixa eu ligar as coisas aqui com esse texto. Paulo, ele está na sua segunda viagem. Ele já tinha fundado várias igrejas e agora ele vai visitar essas igrejas. E mais pessoas se convertem, e eles têm batismos, possivelmente mais gente do que a gente aqui. E as igrejas ali iam crescendo. E Paulo então acaba bem ali no leste de Ásia Menor, num lugar chamado Troas. E de repente ele tem uma visão. Aparece na sua visão um jovem macedônico. A Macedônia já pertencia à Europa, já não era mais Ásia. E esse jovem na visão dizia: venha e ajude-nos. Paulo entendeu claramente que Deus queria que eles fossem para a Europa pregar o Evangelho. E eles vão, Paulo e Silas, e eles chegam lá, aquilo era uma colônia romana, não tinha possivelmente uma sinagoga, mas tinha gente que ia orar, possivelmente judeus. E sobretudo as mulheres. E Paulo e Silas aproveitaram, pregaram o Evangelho. O que aconteceu? A Lídia, uma mulher que tinha certas posses, ela se converte. Aí ela convida eles para irem para casa, e lá se convertem os empregados dela. Algumas pessoas da casa dela também. E ali já começa assim uma pequena igreja, que depois nós vamos conhecer como a igreja dos Filipenses. A carta dos Filipenses foi escrita para esse grupo de pessoas.
E aí eles vão de novo para a reunião de oração e sempre tem uma mocinha correndo atrás deles. Mas não muito agradável, porque ela tinha um espírito imundo, demoníaco. Ela dizia: estes são servos do Deus Altíssimo, que lhes estão pregando a mensagem. O que ela dizia estava tudo certo. Mas Paulo, assim como Jesus, já não recebia testemunho de demônios. Era o demônio falando. Então, não tinha nada com isso. Paulo, então, diz a Bíblia, se volta e ordena esse espírito para sair, e no mesmo segundo, aquele espírito sai e essa mocinha fica livre. Quem já viu que é batalha com pessoas endemoniadas, sabe como as coisas mudam de um minuto para o outro quando um demônio sai. E foi o que aconteceu. Muita, com certeza, alegria. As coisas estavam indo tão bem nessa viagem. E assim também para os nossos antepassados. Eles foram convidados para a Rússia, da Prússia, que hoje é Polônia, já em 1787 por aí, onde foi fundada a primeira colônia de Chortitsa, que hoje é a Ucrânia. E eles foram convidados para lá porque eram conhecidos como pessoas que trabalhavam. E eles lá começaram a trabalhar a terra, deu muito certo. Eles puderam construir as suas casas, eles puderam ter famílias grandes, eles puderam construir escolas, hospitais, fábricas. Eles prosperaram de uma maneira impressionante por uns 120, 130 anos. E muitos outros foram chegando, e eles estavam realmente num tempo bem bom, de bonança. Era um sucesso. Para aqueles que eram crentes, bênção sobre bênção. E sempre novas colônias eram criadas também. Mas de repente tudo mudou. Aqui para Paulo, de repente, de uma hora para outra tudo muda. Ele expulsou o demônio dessa jovenzinha, ela não conseguia mais adivinhar. Aqueles homens que eram os donos dessa mocinha, não conseguiam mais ganhar dinheiro. O que aconteceu? Eles arrastaram Paulo e Silas para o centro da cidade e aí os colocaram diante das autoridades, injuriaram, falaram coisas que não eram verdades, criaram uma tremenda confusão. O povo se colocou contra eles, os magistrados mandaram que eles fossem açoitados com varas. Quantos daqui que eram pequenininhos, né? Quantos apanharam com vara aqui? Levanta a mão, tenha coragem aqui. Ah, tem alguns aqui, mas é todo mundo da velha geração, viu? Parece que da nova geração não tem mais, ou eles não têm coragem de levantar. Mas a gente apanhava com vara. Mas era um pouquinho, e era uma vara curta, que a mãe pegava e daí dava, né? Agora, aqui não. Aqui era outra medida, e era outra força, não era a mãe. Eram homens que surraram a ponto de rasgar o couro, porque essa era a lição que eles davam. Imagina. E aí, os magistrados decidem, coloquem na prisão. E para piorar a situação ainda, eles dizem para o carcereiro, coloquem eles em segurança máxima. Imagina, não eram perigosos. Mas tal é a mentira que pode se levantar contra um homem de Deus. E o carcereiro, o que diz a Bíblia interior, colocou eles no lugar mais fundo, no interior do cárcere. E como se não bastasse, ainda prendeu os pés deles no tronco. Nós sabemos mais ou menos o que era, né? Um tronco com os buracos, os pés eram colocados, eles não podiam levantar dali, eles não podiam nem sair para um canto para fazer a necessidade, tinha que fazer tudo ali. Uma situação horrorosa, extremamente difícil. Estava tudo indo assim na segunda viagem missionária, só glória. E de repente, nuvens escuras, dificuldades sobre eles.
Assim também para o nosso povo na Rússia. Em 1917 começa a Revolução Bolchevique, liderada principalmente por Lenin. E aí as coisas começam a ficar difíceis. O comunismo começa a ser implantado. Mas as coisas ficam bem difíceis, muito mais difíceis, quando Stalin assume o poder em 1927. Lenin era ruim, mas Stalin era terrível. Terrível. E aí o nosso povo não via mais condições de poderem continuar, porque realmente, implantando o comunismo, ele também foi implantar o ateísmo. Um historiador chamado Walter Quirink, ele escreveu essa situação brevemente, dizendo o seguinte: represálias econômicas. O que acontecia? Os tributos eram jogados lá para cima, cada vez mais impostos. Confiscação de bens. Tinha que entregar o trigo, tudo que eles tinham colhido. Proibição radical de toda a educação moral e religiosa no lar. Não era só nas escolas e nas instituições como nós estamos vendo hoje, porque nós estamos caminhando nesse sentido e que Deus nos livre disso. Precisamos continuar orando. Mas proibição radical de toda a educação moral e religiosa no lar, na escola e na igreja. Proibição da escola dominical com o uso de espionagem infantil e a punição mais severa para professores e clérigos ou pastores crentes. Destruição de todos os fundamentos religiosos, morais e educacionais tradicionais através do afastamento das crianças da casa dos seus pais. Entrada obrigatória de todos ao sistema comunista. Essa era a situação. O domingo, ele foi abolido, não tinha mais dia de descanso, não tinha mais domingo de louvor, todos os dias agora eram dias de trabalho. Os cultos também não podiam mais ser feitos. Pastores que se animavam a ter reuniões, ou em casas, ou nas igrejas, eles eram agarrados e levados para os campos de concentração, normalmente no norte da Rússia, na Sibéria. As igrejas eram fechadas e transformadas em barracões para outros usos. Festas e coisas assim não dava mais para celebrar, nem uma arvorezinha de Natal se podia comprar, porque lembrava o cristianismo e o Natal. E quem fosse pego com uma arvorezinha podia sofrer graves consequências. As mulheres, elas não deveriam mais cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, cuidar do lar. Elas agora deveriam sair para trabalhar em fábricas ou nos campos. A tal ponto as coisas chegaram ali. Nós não sabemos o que nós ainda teremos que enfrentar. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que são realmente tempos difíceis. Claro que um e outro aqui e lá tem, às vezes, momentos difíceis, mas esse tipo de coisas aconteceu muitas vezes na história. E, principalmente, no meio de pessoas que eram rendidas a Jesus. Agora, tempos difíceis como esses, ou tempos difíceis que nós passamos, nós podemos tirar algumas lições aqui do texto de Atos 16, como também da nossa história. Deus sempre tem uma saída para nós. Lembre-se, Deus sempre tem uma saída. Deus não está com a mão amarrada. Isaías diz, Deus não está com a mão curta. Ele tem uma saída, e sempre que você está em situação difícil, às vezes quase desanimadora, desesperante, conte com Ele. A situação para Paulo e Silas era muito difícil. Naquelas horas da noite, aquela surra que eles levaram, aquilo já devia estar tudo inchado, doendo muito, não podiam se deitar.
desconforto total, eles também não podiam sair dali. Eles perderam a liberdade deles num minuto ao outro. Estavam lá, não tinha, e nem pensavam também em, de alguma forma, tentar sair dali. Eles fizeram o quê? Oraram. Oraram. E sempre quando a gente não pode dormir de noite, sempre quando as coisas estão difíceis, a melhor coisa é orar. E eles não só oraram, começaram a cantar louvores também. Incrível. E de repente, Deus dá uma saída. Deus, de repente, dá com que as coisas mudem totalmente. Eles conheciam a história de Pedro e como Pedro foi livrado por um anjo lá da prisão. Talvez eles até esperaram um anjo, não veio. E de repente Deus faz algo completamente diferente. Deus sacode toda aquela prisão. E, a partir daquele momento, as coisas mudam. Quantas histórias nós temos na Bíblia de pessoas que passaram por dificuldades e tribulações? Lembram de José? Deus lhe deu uma saída. Lembram de Davi, que foi perseguido tanto tempo por Saul? Deus lhe deu uma saída. Lembra dos amigos de Daniel, que foram perseguidos também, Império Babilônico, jogados no forno? Deus lhes deu uma saída. Daniel mesmo na cova dos leões. E assim, tantas histórias. Sempre saiba que se você é um filho de Deus e tempos difíceis vêm, Deus tem uma saída. E aí você talvez pergunta, tá, mas e aquelas pessoas que estavam na Rússia, quiseram sair e não puderam sair? E aqueles que até morreram no campo de concentração? E é verdade. E aqueles que na Bíblia também morreram? É verdade. Mas uma coisa é importante nós sabermos, que a regra não é a morte. A regra é o livramento. É a ação de Deus. A regra é o agir de Deus para livrar. Por isso ele também não é chamado de Deus da morte, mas ele é um chamado de Deus que livra. O Deus que livra. E quando nós nos encontramos nesses momentos, é esse o caminho. Deus, o Senhor é poderoso para nos livrar. E assim os nossos antepassados também experimentaram o mesmo. A situação estava se tornando tão insuportável e tão difícil. E o governo russo falou, ninguém mais sai. Os menonitas, luteranos e católicos que não conseguiam mais ver um futuro naquele lugar, começaram a ir para Moscou, a sede do governo. E ali se juntaram mais de 15 mil pessoas. O governo não gostou disso porque a imprensa mundial começou a se colocar ali também. E tudo aquilo começou a aparecer no mundo inteiro, o que estava acontecendo na Rússia. E aí então, caminhões e trens agarravam esse pessoal e levavam eles lá para a Sibéria ou para os seus lugares. Momentos de muita angústia, sim. Mas, de repente, no dia 25 de novembro, ontem, são 90 e tantos anos, comemoramos essa saída. E foi um grupo bastante grande de menonitas ali que recebeu essa notícia de que agora eles poderiam sair dali. Que eles poderiam deixar aquele país e que aquilo seria o livramento do Senhor para eles. Para muitos daqueles que ficaram, é interessante. Eu conheço mais de 20, 30 igrejas na Alemanha, que são desses russos, do nosso povo, que teve que ir de volta, eles não puderam sair. A sua fé foi provada e hoje eles estão na Alemanha, chegaram de 75 a 89. E olha, a firmeza na fé desse pessoal é impressionante. E hoje eles são uma bênção muito grande na Alemanha. E todos eles têm histórias de livramento impressionante para contar, mesmo não podendo sair. Lembre-se sempre,
Deus é um Deus que livra. Em algum momento, segundo ponto, você mesmo na tribulação, saiba que você vai se alegrar de novo. Quando a gente está tão triste por causa da situação difícil, o que acontece é que nós achamos que nunca mais vamos experimentar alegria. Agora eu perdi esse ente querido, agora eu perdi tudo o que eu tenho, agora não tem mais futuro. Não, tem. Nosso Deus também é o Deus da alegria. O povo de Deus é um povo alegre, porque experimenta grandes coisas com o seu Deus. E pense, lá na frente vai haver alegria de novo. Para Paulo, naquele momento que eles estavam lá naquela situação tão difícil, eles não podiam nem imaginar. Mas, de repente, tudo muda. O terremoto acontece, tudo é chacoalhado, as correntes se soltam, o carcereiro vem correndo, ele já vem com a espada no peito para se matar, e Paulo grita, não faça isso porque nós todos estamos aqui. Deus fez 2 milagres, e aí agora ele estava fazendo o terceiro. O primeiro, o terremoto, o segundo, que ninguém fugiu. Não estavam mais acorrentados, mas não fugiram, é incrível. Se tivessem fugido, ele possivelmente se teria tirado a vida. Mas Deus queria salvar a vida desse homem. E o carcereiro percebe que aqui existe algo de Deus. Isso aqui não é natural. Isso aqui não é normal. Inclusive que as pessoas fiquem. E ele cai aos pés de Paulo ali. Ele se arrepende. E ele crê no Senhor Jesus. Ele convida Paulo agora para a sua casa. Lá mais pessoas se convertem. E eles têm uma grande festa. Se você continuar lendo, você vai ver a alegria do carcereiro por ter encontrado Jesus. Jesus é aquele que nos dá a verdadeira alegria. Em todas as situações, e nós cantamos isso. Mas que nós vemos, de repente, a alegria de ser solto, a alegria de ver a conversão do carcereiro, a conversão de mais pessoas naquela casa. E depois Paulo tem alegrias com essa igreja. Nenhuma igreja que Paulo fundou se associou tanto com Paulo como a igreja dos Filipenses. Era a igreja que apoiava ele. Quando eles podiam, eles estavam apoiando ele. E Paulo teve muita alegria nesse sentido também. Assim como nós experimentamos dificuldades, proporcionalmente também são as alegrias. Vocês podem ver que muita gente hoje não tem mais, as alegrias são tão passageiras, eles não conseguem se alegrar mais direito, porque tudo é tão tranquilo, tudo sempre está tão bom. Até os momentos difíceis, eles servem para nós olharmos para Deus, mas também para que a nossa alegria seja maior ainda. Deus usa tudo isso. E como eu disse, aquela notícia do 25 de novembro, para aquelas famílias que estavam com medo ali, de serem mandadas embora, de o que aconteceria, caiu como um júbilo, um refresco enorme sobre eles. Do nosso pessoal, 3.885 receberam a possibilidade de sair. Aí eles puderam entrar no trem. E aí eles entram no trem, mas eles ainda estavam em território russo. Continuava perigoso e você não podia confiar num governo assim. E quando eles passaram pelo portão vermelho, eles dão pulos de alegria, velhos e jovens. E os menonitas, que são assim bem durões, eles se abraçam, não era costume, diz, eles se abraçavam um ao outro, porque não tinha quem segurasse. Isso era alegria e aí eles cantaram aquela música, Agradeçamos todos a Deus, nun danket alle Gott. Aquilo saiu aquela vez, aquela música, como ela acho que nunca mais saiu. Eu acho que ela nunca mais foi cantada daquele jeito, porque a alegria era enorme e eles viram, Deus nos deu o livramento.
Eles depois chegaram naqueles campos de refugiados na Alemanha, e que alegria quando eles ganharam leite fresco e pão de novo. Alegrias. E quando nenhum país abria a porta para eles, de repente, Paraguai e Brasil abriu a porta para eles. E recursos que não sabiam de onde tirar, governos começaram a juntar, organizações de ajuda começaram a juntar, porque eles não tinham nada. Eles saíram com a roupa do corpo. E assim nossos antepassados vieram. Não foi fácil, mas eles tiveram a sua liberdade aqui e puderam começar a sua vida novamente. Salmo 30, versículo 6, ele é muito especial. Ele diz: o choro pode persistir pela noite, mas, o quê? A alegria vem pela manhã. Ou seja, para nós, e cada crente, é claro, vai haver momentos de choro, mas fique tranquilo, a alegria vai voltar. Espere, o Senhor quer alegrar teu coração, o Senhor vai fazer com que você também experimente isso. E terceiro, quando as dificuldades baterem, as coisas ficarem bem difíceis, não desista. Olhe para o alto. Se você está em Jesus, Ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Olhe para Ele. De Pedro, quando ele estava na prisão, se diz que ele estava dormindo quando o anjo chegou. E ele lá fora, ele ainda não sabia se era um sonho ou se era realidade. Tão profundamente ele estava dormindo. No dia seguinte, ele possivelmente seria decapitado. A pena de morte já estava sobre ele. Como é que um homem dorme assim na prisão? De Paulo e Silas, nós lemos que eles estavam orando e cantando louvores. É incrível. O que é que faz que pessoas, num estado tão difícil da sua vida, possam chegar ao ponto de dormir em paz e de louvar cantando louvores a Deus? Sabe o segredo? O segredo é que eles não olhavam para trás e eles não olhavam para frente. Eles olhavam para cima. E aí está o segredo. Por isso é tão bom quando nós vamos para a igreja também todo domingo, porque durante a semana a gente começa a olhar muito assim, né? E aí de novo, pelo louvor, pela mensagem, olhem para cima. Porque aqui assim, tudo pode mudar. Tudo que hoje você tem pode, amanhã já não estar mais aí. Por isso, olhe para cima. Se Paulo e Silas tivessem olhado para trás, eles teriam ficado indignados com pessoas. Por quê? Olha só, nós só fizemos o bem. Como é que aqueles homens puderam levantar aquela multidão toda que nos acusou? Como é que aqueles magistrados, aqueles prefeitos, aqueles políticos, sem nem nos escutar, nos condenaram à prisão? Como é que esse carcereiro nos colocou aqui nessa situação tão difícil? Nós não somos nem perigosos. E aí você começa a olhar para trás e o teu coração fica azedo, fica amargo. É assim que as amarguras enchem o nosso coração. Quase sempre porque nós olhamos para trás. Olhar para frente também é outro problema. Paulo poderia dizer, e talvez ali a amargura e o ressentimento com Deus. Deus, você nos mostrou uma visão que nós deveríamos passar para cá, pregar o evangelho, ajudar os macedônicos, e agora? Estamos aqui, presos, sofrendo. Queríamos tanto estar lá fora. Olha, nós poderíamos estar pregando, muito mais gente está se convertendo, e o Senhor nos deixa aqui. São pensamentos humanos, são questões que passam. Mas uma coisa importante, o que eles fizeram? Orando, eles o quê? Estavam apontando para cima. Olhando para cima. Cantando, eles estavam fazendo o quê? Olhando para cima. E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês que é muito, muito importante. Você só vai ter a perspectiva certa
do passado, daquilo que te acontece, quando você olha para cima. E você só vai ter uma perspectiva certa do futuro também, quando você olha para cima. Nós podemos olhar para trás, agora também estamos olhando para trás, para a nossa história. Nós podemos olhar para frente, mas nós sempre precisamos olhar a partir de cima. Olhar para o Senhor e ver o que foi, e olhar para o Senhor e esperar aquilo que vem. Isso fortalece o coração. Isso traz vigor. Isso traz consolo. É só isso. Porque nada pode nos preencher, nada pode nos satisfazer, mesmo que as coisas possam ir bem lá na frente. O único é o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso, olhe para cima. E eu termino com um testemunho maravilhoso que eu achei, escrito em 1954, para a revista Bibelunflug, faz bastante tempo, mas é um testemunho lindo de um homem que pregou aqui, da frente dessa igreja. Ele foi um dos pastores dessa igreja. O nome dele, ele era mais conhecido como Ältester Jansen. Ältester Johannes Jansen, possivelmente tem algum parente dele aqui hoje também. E ele escreve o seguinte: foi naqueles dias difíceis de novembro de 1929, quando nos subúrbios de Moscou, como parte do transporte de regresso, um grande número de caminhões arrastavam violentamente o nosso povo para fora dos seus alojamentos todas as noites e depois levavam-nos de trem. Alguns deles para sua terra natal, mas a maioria deles em vagões de carga com crianças, e enviados para a Sibéria ou para o frio norte. Eu falei para vocês desse grupo grande que foi para Moscou, e como eles de noite, muitos deles estavam sendo levados embora. Depois de muita oração e luta, minha esposa e eu também decidimos ir para Moscou para emigrar. Depois de termos sido convencidos pelo Senhor de que poderíamos dar esse passo com confiança, com a sua ajuda. Porém, um dia, diante da violência contínua, já em Moscou, fomos tomados por dúvidas e medos. Isso nos levou à oração. Conseguimos acalmar-nos e colocar mais uma vez o nosso destino nas mãos de Deus, na certeza de que Ele nos conduziria segundo a sua vontade, mesmo se Ele achasse que deveríamos ser mandados de volta, só que Ele nos guardasse de naufragar na fé. A fé não poderia faltar. Nos levantamos da oração confortados e fortalecidos. Quando peguei a Bíblia para buscar consolo nela, fui levado ao Salmo 124. Ao ler esse salmo, fiquei firmemente convencido de que Deus quebraria as cordas dos inimigos. Assim como vivemos literalmente a primeira parte desse salmo, a segunda parte também se cumpriria para nós. De repente, as promessas de Deus se implantaram no coração desse casal. Eles creram. Completamente confortados e tranquilos, pudemos dormir durante a noite. Por volta das 5 da manhã, nossa fé foi posta à prova de novo. Um dos temidos caminhões que normalmente tinham a tarefa de transportar os refugiados de volta à sua pátria, parou em frente à nossa casa. Quando vimos o miliciano aproximando-se da nossa porta, surgiu na minha mente a dúvida: será que o que experimentamos com Deus ontem à noite foi só imaginação? Mas imediatamente, depois percebi que era um presente do Senhor e que Ele agiria nesse dia. Agora eu poderia enfrentar com confiança o que estava por vir. Pudemos agora experimentar que o mesmo homem que tinha agido de forma muito brutal em outras ocasiões, agora nos perguntava num tom muito amigável se queríamos ir com ele para regressar à nossa terra natal. Quando lhe explicamos que não era isso que queríamos, ele finalmente disse:
Bem, se vocês não querem, então fiquem aqui. Assim, nós estávamos entre aqueles que puderam deixar a Rússia depois do 25 de novembro. Todos os que estiveram conosco naquela época em frente a Moscou nunca esquecerão como a verdade desse salmo se cumpriu literalmente para nós. As águas subiram muito alto, diz o versículo 4, subiram muito alto sobre as nossas almas. Louvado seja o Senhor, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Pudemos vivenciar isso e queremos confessar com alegria o que Deus fez conosco ao longo de nossas vidas. Que as últimas palavras desse salmo sirvam de âncora para nós e para todos os filhos de Deus para sempre, e brilhem como uma estrela brilhante nas noites escuras. O salmo termina dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Que lindo testemunho. Que privilégio nós termos tido homens e mulheres de fé, que sabiam olhar para cima, orar e clamar, abrir a palavra de Deus e dela tirar força. Que privilégio tão grande. Que privilégio poder estar hoje aqui, num culto, levando essa fé adiante. Não sabemos o que nós temos por frente, mas que assim como eles, nós também nos nossos problemas, talvez do dia a dia, ou nas situações que nos sobrevirão, possamos olhar para o alto, possamos crer que Deus sempre tem uma saída. Não desanimar e saber que lá na frente tem alegria. E lá no final, mesmo a morte para aquele que está em Deus, vai ser alegria, porque a vida eterna está por diante. E terceiro, não desista, olhe para o alto. Deus está conosco. Hebreus 12 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele vai te ajudar, Ele vai amparar, Ele vai te proteger, Ele vai agir. Lembre disso, que Deus nos abençoe e que nos continue usando a levar uma fé viva, uma fé verdadeira à frente. O mundo precisa saber e conhecer quem é esse nosso Deus. Amém. Vamos levantar e vamos orar. Senhor, o Senhor é o Deus da história, o mesmo ontem, hoje e sempre. E que lindo é ver, Senhor, nessa história como o Senhor guiou Paulo, Silas e tantos outros homens de Deus. Guiando-os pela ação do Teu Espírito Santo, caminhavam e faziam a Tua vontade, e quantas coisas lindas e maravilhosas aconteciam. Mas nós também lemos as adversidades e as dificuldades pelas quais eles passaram. E por outro lado, sempre de novo nós vemos o livramento que o Senhor deu. O mesmo Senhor também o nosso povo, há tantos anos atrás lá na Rússia. E lembrando hoje que o Senhor foi aquele que acudiu, que viu o seu choro, que viu o seu desespero, para aqueles que saíram e também para aqueles que ficaram. E o Senhor os abençoou. E nós estamos aqui hoje também como abençoados para render glória, honra ao Senhor por vermos o Teu agir. E tantas vezes também na nossa vida, o Teu livramento. Senhor, que também essas verdades hoje possam permanecer e acompanhar a nossa vida. De que o Senhor é o Deus que livra. O Senhor é o Deus que sempre de novo alegra o nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o Deus da alegria. E porque olhando para o alto, para Cristo consumador da nossa salvação e da nossa fé,
nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E se hoje alguém, Senhor, se encontra numa batalha bem especial, que possa experimentar esse teu agir. Ajude essa pessoa a levantar os olhos, fortaleça esse coração, revigora essa vida. Dá, Senhor, com que possa contar um lindo testemunho daquilo que o Senhor fez, assim como ouvimos esse testemunho final também. Obrigado, Senhor, por esse culto, por esse tempo, pela comunhão, pelo amor que temos uns pelos outros. Obrigado, Senhor, pela música, pelo canto. Obrigado pela história que temos, mas sobretudo pelo Senhor, que é um Deus, uma rocha firme, um Deus que ampara. Muito obrigado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz em nome de Jesus. Amém. Amém.